Alô, amigos e amigas, eu sou Steven. Muitos de vocês me conhecem como o gerente de comunicação da plataforma de ação Laudato Si. É uma alegria receber vocês nesse espaço hoje para o nosso webinário Esperança Prática para o Tempo da Criação. Para começar, gostaria de termos uma ideia de quem está aqui reunido. No chat, você pode escrever, por favor, o seu nome, o país, de onde está, a paróquia, a diocese ou organização com a qual está ligado. Dessa forma, podemos começar não só como público, mas como comunidade. Se você quiser acompanhar espanhol, italiano, francês ou português, temos um espaço para você. Basta clicar no portão Interpretação na parte inferior da tela e escolher o idioma desejado. E uma observação rápida: sabemos que as vagas para esse encontro via Zoom eram limitadas, por isso que essa conversa também está sendo gravada e transmitida ao vivo. Você poderá revê-la mais tarde no canal do YouTube da plataforma de ação Laudato Si, junto com os slides e os detalhes dos palestrantes. Por fim, queremos que todos se sintam acolhidos aqui. Por favor, que seus comentários no chat sejam gentis e respeitosos. Ao se inscrever, você concordou com as nossas diretrizes de etiqueta, colocaremos esse link novamente no chat, caso você queira dar uma olhada novamente. Obrigada por nos ajudar a fazer deste espaço um espaço de cuidado e conexão. Se você tiver uma dúvida durante o nosso tempo juntos, não precisa esperar. É só clicar no botão de perguntas e respostas, QIA, na parte inferior da tela e enviar a qualquer momento. Nós responderemos o máximo das perguntas possíveis antes de encerrar. Mas as perguntas no chat normal podem passar batidas, então, por favor, use o espaço QIA para qualquer coisa que quiser que respondamos. Nossa agenda hoje é começar com o Dom Roberto Vetillo, cujas décadas de serviço lhe deram um lugar privilegiado na resiliência em alguns dos momentos mais difíceis. Farei algumas perguntas a ele e em seguida daremos a palavra a vocês. A partir daí, passaremos para a prática. A Maureen vai nos orientar sobre as ferramentas da plataforma para a construção de um plano de ação. Passos simples e concretos para sua paróquia, escola ou comunidade, e depois faremos uma pausa para suas perguntas. Sabemos que esse trabalho pode parecer pesado às vezes, e é por isso que convidamos alguém que já passou por diversos tipos de crise para contar para nós como a resiliência se manifesta na vida real. Esperamos que você saia desse encontro não só inspirado, mas também preparado com medidas concretas para dar vida ao cuidado com a criação em sua própria comunidade. Para começar, rezemos juntos com palavras que são rezadas há 8 séculos. Um trecho do Cântico das Criaturas, escrito por São Francisco de Assis há 800 anos. Essa oração está especialmente viva para nós agora, quando nos aproximamos da festa de São Francisco e pessoas em todos os lugares buscam novas maneiras de honrar nosso parentesco com o mundo vivo. No exercício inspirado por Anna Johnson, do movimento Laudato Si, convido você a contribuir com essa oração. Enquanto nós lemos, compartilhe no chat os nomes de outros irmãos da criação que são queridos para você. Criaturas, paisagens, elementos que você gostaria que citássemos em voz alta na nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ou nublado ou sereno, e todo o tempo, pela qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde,
e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelas quedas d'água. Louvado sejas, meu Senhor, pelas irmãs abelhas. Louvado sejas pelas árvores, insetos, pelo sol, pelas nuvens, as flores e as rochas. Louvado sejas, Senhor. Louvada sejas, Mãe Terra. Louvado sejas. Louvado seja, Senhor, por todos os irmãos e irmãs, as criaturas com quem compartilhamos este mundo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou muito animado para a nossa conversa com Dom Robert J. Vittilo, um padre católico de Nova Jersey, nos Estados Unidos, cuja vida foi vivida na intersecção da fé e das feridas mais profundas do mundo. Atualmente é conselheiro sênior do Vaticano, trabalhando com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Ao longo das décadas, ele trabalhou com comunidades que enfrentavam pobreza, migração, crises de saúde pública e deslocamento de povos inteiros. Ocupou vários cargos em escritórios da Catholic Charities nos Estados Unidos, em Roma, em Genebra, na Suíça. Atuou como secretário-geral da Comissão Católica Internacional para as Migrações, atuou como conselheiro da Missão Permanente da Santa Sé nas Nações Unidas em Genebra e participou ativamente de reuniões onde a política encontra sobrevivência, onde as decisões sobre direitos da criança e HIV e tuberculose e conversão ecológica têm um peso de vida ou morte. O que chama a atenção nele, porém, não é apenas o currículo, mas a maneira como ele apresenta esse currículo. Ele fala de acompanhamento, comunidades em movimento, resiliência enraizada na solidariedade. E o seu trabalho atual reúne tudo isso aqui na plataforma de ação Laudato Si. Durante o tempo que passarmos juntos, refletiremos com ele sobre o que sustenta a fé e a ação diante da crise e como é a resiliência quando vivida como resistência e esperança. Dom Vitilo, bem-vindo. É uma graça tê-lo conosco. E para começar, quero lembrar a todos: se surgir alguma dúvida enquanto vocês escutam, não esperem, usem o botão de perguntas e respostas na parte inferior da tela e nós reservaremos um tempo para suas perguntas mais tarde na conversa. Dom Vitilo, vamos iniciar esta conversa juntos e esperamos ser enriquecidos com a sua sabedoria. Uma coisa que eu penso, especialmente vendo os problemas dos nossos participantes, quero que o senhor se imagine no lugar deles, se fosse conversar com uma liderança paroquial ou comunitária que se sente pequena diante da crise climática. Que sabedoria do seu trabalho com migrantes, pessoas com HIV/AIDS, o senhor gostaria que eles levassem com eles nesse tempo da criação, baseado na sua experiência? Muito obrigada, Steven. É uma verdadeira alegria estar com vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde vocês estiverem. A sua questão não me é distante, porque eu já estive nesse lugar, nessas paróquias e organizações, tentando ver e viver as mesmas coisas. Eu posso dizer que aprendi mais sobre a virtude da esperança com pessoas vivendo com HIV/AIDS, refugiados, migrantes e tantas outras pessoas marginalizadas, mas que também são pessoas resilientes,
muito mais do que aprendi em muitos livros de teologia que li durante meus estudos de graduação e pós-graduação, ou meus estudos profissionais em serviço social. Eu acho que é a virtude da esperança que faz essas pessoas sobreviverem e, de uma forma ou outra, prosperar apesar do seu sofrimento e desafios. Eu me lembro de estar sentado ao lado de um refugiado cambojano num campo das Filipinas e nós estávamos observando jovens dançando em seu estilo cultural tradicional. Eu comentei como essas danças eram lindas e ele me disse que uma das dançarinas era sua filha e que ela e ele eram os únicos sobreviventes em sua família. Sua esposa e seus 5 filhos foram todos mortos durante o genocídio de Pol Pot que ocorreu no seu país de origem. Ele e sua filha estavam se preparando para se estabelecer nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvidas de que eles, como tantas centenas de milhões de refugiados e imigrantes, contribuíram para a prosperidade daquele país, trouxeram a sua determinação de trabalhar arduamente, a contribuir com a sua cultura e valores para qualquer país que os acolhesse. Durante a nossa celebração do tempo da criação, vamos fortalecer nossa própria esperança porque ela nos traz nos leva a superar os desafios que vemos em tudo que estamos fazendo. Precisamos encontrar a graça e força para superar os desafios climáticos, assim como tantos outros problemas que causamos para a nossa casa comum. O Papa Leão XIV falou muito recentemente sobre a esperança e a colocou no contexto do silêncio do Sábado Santo, quando o nosso Salvador jazia sepultado no túmulo. Vamos trazer os ensinamentos do Santo Padre ao coração durante este tempo da criação e para um tempo futuro. Vou citar o Papa Leão. Queridos amigos, a esperança cristã não nasce no ruído, mas no silêncio de uma espera repleta de amor. Não é produto da euforia, mas de um abandono confiante. A Virgem Maria nos ensina isso. Ela é a encarnação dessa expectativa e esperança. Quando parece que tudo está parado, lembremos-nos do Sábado Santo. Mesmo no túmulo, Deus está preparando a maior surpresa. A verdadeira, se soubermos acolher com gratidão aquilo que aconteceu, veremos que Deus faz tudo, faz nova todas as coisas com a fidelidade do seu amor. A verdadeira alegria nasce da espera vivida, da fé paciente, da esperança do que é vivido no amor, certamente surgirá para a vida eterna. Obrigado, Dom Vitilo. E muito obrigado por compartilhar a história dessa família. Me parece um testemunho muito impactante, especialmente ao ver a sua alegria, apesar de todo o sofrimento que tiveram na vida. E por trazer isso ao Sábado Santo, que nos leva a uma oportunidade de confiar. Eu acho que tem muitas vezes a impressão de que o ritmo é muito lento na mudança das instituições e que isso pode ser desanimador. Na sua própria jornada, como o senhor manteve a esperança quando a liderança, os recursos ou os resultados visíveis pareciam limitados? Este é um grande desafio para mim também. Então, não tenho certeza de que sou a melhor pessoa para responder. Eu conheço a história de um jovem padre que, logo depois da ordenação, estabeleceu para si o objetivo de salvar todas as pessoas do mundo. Em pouco tempo, ele se viu muito triste, decepcionado e sem esperança. Ele consultou um sábio padre mais velho que o desafiou com o fato de que o nosso Deus todo amoroso enviou o seu filho para nos salvar e que ele, o jovem sacerdote, deveria apenas se esforçar para compartilhar o evangelho e o exemplo de Jesus para aqueles que foram confiados aos seus cuidados espirituais. E aqui está o maior desafio: lembrar sempre que ele, o jovem sacerdote, também precisava da ajuda e da graça de Deus para que ele próprio fosse salvo.
Diante dos desafios climáticos, acho que precisamos primeiro aprender sobre o que nós estamos fazendo para piorar a situação. E o que podemos fazer para mudar nosso próprio comportamento na luta e depois lutar por mudanças políticas dos níveis local, nacional, regional e global. Precisamos pensar globalmente, agir localmente. Às vezes as pessoas acham que é só um clichê, mas é verdade. Precisamos começar com nós mesmos, nossas famílias e comunidades, e comunidades civis e religiosas locais, e depois mudaremos a face da terra. Eu e acho gosto muito dessa observação de que temos que começar conosco mesmos, nossa família, nossa comunidade. Mas muitos de nós sentimos que o peso dessas crises globais é demais para uma pessoa só. Eu sei que muitos aqui nessa plateia, nesse webinário também se sentem assim. Quais práticas espirituais comunitárias ou mesmo comuns do dia a dia ajudaram o Senhor a carregar esse fardo de uma forma que o mantém mais íntegro e conectado com a sua comunidade? Em primeiro lugar, eu ainda estou tentando aprender que eu não sou o salvador do mundo. Ele já veio a essa terra enviado pelo seu Pai. Ele nos trouxe salvação por meio do seu nascimento como Deus conosco, através do seu ministério, anúncio do reino, a fundação da sua santa igreja e nos deixando a sagrada Eucaristia, que celebramos em sua memória da sua morte, a ressurreição e ascensão ao céu, sua promessa de voltar e nos conduzir ao paraíso. É difícil aceitar que não somos nós mesmos os salvadores, mas temos a capacidade e o mandato de sermos bons pastores, como Jesus propôs na sua parábola, e trabalhar pela justiça, igualdade, integralidade e desenvolvimento humano de todos os povos e o cuidado da nossa casa comum. Muitas vezes penso no que o Papa São João 23 escreveu em seu diário, A Jornada de uma Alma. Ele compartilhou suas lutas com tantos problemas globais e outros dilemas, para os quais ele se sentia incapaz de encontrar soluções. E ele escreveu que nessas ocasiões, depois de muita oração e reflexão, quando chegava a noite, ele se voltava para o Senhor e dizia: Senhor, estou deixando isso para ti, pois somente tu podes resolver esse problema. Então direi boa noite, irei dormir. Santo Agostinho escreveu: reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu acho que é um conselho muito bom, mesmo diante dos nossos desafios climáticos. Mas também devo mencionar que o Papa João 23 sabia agir quando necessário. Então, sabemos muito bem que, durante a época da grande crise dos mísseis entre Cuba e Estados Unidos, ele impediu, foi um dos que impediram a guerra nos anos 60. O secretário de Estado o, tinha preparado terminologias muito eh, diplomáticas para ele dizer, mas ele estava com tanto medo pelo mundo que ele apelou para as pessoas, lembrando que eles tinham o futuro da Terra nas suas mãos, e ele implorou que eles se sentassem e negociassem. É um exemplo muito poderoso. Nós pensamos em papas como líderes mundiais que estão sempre no comando, eh, mas é bom saber que mesmo o Papa João 23 tinha dúvidas através do seu diário e que ele recorria ao Senhor. Isso me inspira a falar mais alto e ter outros diálogos na comunidade. Muito obrigado, Dom Vitilo, pela honestidade do que o senhor falou. E acho que, como comunidade, posso passar a palavra para vocês. Acho que muitos de vocês se reconhecem nessa luta. Eu acho que é um bom momento agora para ampliar o círculo da nossa conversa. Então, nós incentivamos vocês a mandar perguntas, porque nós queremos que as vozes de vocês também sejam ouvidas.
Enquanto isso, eu quero perguntar ao Dom Vitilo uma outra coisa pessoal. Agora nós estamos durante o tempo da criação e o senhor acompanhou várias pessoas que estavam em diferentes tipos de crise, como guerras. Quando o senhor olha para as pessoas, hã, estão na crise climática, o que o senhor diria para essas pessoas que enfrentam a crise climática, baseado no que aconteceu na sua vida, acompanhando pessoas em outras crises? Em primeiro lugar, é bom a gente pensar que são as pessoas afetadas que encontram as soluções. E nos anos 80, quando eu me envolvi no HIV e AIDS, a gente não sabia nem era exatamente o vírus, que vírus, a causa do vírus da AIDS, não havia cura. Hoje ainda não há cura, mas há um tratamento. Mas eram muitas vezes as pessoas doentes que ajudavam as outras pessoas doentes. E eram especialmente as pessoas religiosas que tentavam compartilhar aquilo que elas tinham. Eu lembro estar em Uganda com as irmãs missionárias médicas de Maria, e nós estávamos num calor insuportável o dia todo, as irmãs tinham muito pouca coisa. E nós vimos, uma criancinha, cheia de feridas e perguntaram à mãe: "Não tem nenhum remédio para ela?" E elas, hã, perguntamos: "Não tem nenhuma medicação?" E a mãe falou: "Não, nós só temos a nós mesmos." Então, é bom lembrar que a gente pode compartilhar tudo o que a gente puder, mas não se esquecer de que a solução está nas pessoas afetadas. E lembrar que Deus criou o mundo de uma maneira em que ele criou as suas criaturas resilientes, as plantas, animais, cheios de nutrientes do solo, então animais que foram abandonados, eles têm um pouco de, cuidado, eles são resilientes e florescem novamente. E nós estamos enfrentando a crise climática e quando eu es e mas podemos fazer pequenas coisas. Quando eu falei, em Genebra, numa paróquia de língua inglesa sobre a Laudato Si, eu fui fazer uma apresentação sobre a encíclica e depois conduzi um retiro. E muita gente na paróquia eram altos oficiais da ONU e eles, decidiram começar um jardim Laudato Si, logo ao lado da igreja, e eu vi as flores surgirem. Eu saí de lá 19 anos depois e eles ainda tantos 9 anos depois e, as flores ainda estão lá. Muito obrigado por falar de algo tão claro e concreto como um jardim florido, eh, nós podemos praticar a resiliência, e as plantas, as flores, elas se reciclam e elas, ah, primavera após primavera, elas florescem. Então, nós estamos vendo algumas perguntas aqui, eh, falando sobre as coisas que, eh, sobre a participação em instituições que devem nos ajudar, mas que são aquelas que acabam nos atrapalhando mais. Como o senhor enfrenta esse problema? Sim, a burocracia dessas instituições é muito difícil, faz 53 anos que eu lido com elas. Em primeiro lugar, eu acho que temos que achar soluções criativas, desafiadoras e ajudar alguém que está inte completamente atolado na burocracia, a entender que há uma maneira diferente de fazer as coisas. Então tente ser criativo, mas também não tão amargo ou ra hã, bravo ou agressivo, de uma maneira que,
desanime as pessoas de estar conosco. Muito obrigada, Dom Vitilo, por estar conosco e, muito obrigada a todos os que compartilharam suas perguntas ao Dom Vitilo. O que nós estamos fazendo aqui é ouvir experiências, as perguntas das pessoas. Nós estamos, exercendo práticas que são parte de uma jornada maior. Eu gostaria, então, de passar para a prática, porque temos algumas perguntas sobre ações práticas. Eu gostaria de me basear na vida das paróquias e escolas das pessoas. Eu acho que é um bom momento de passar para o próxima parte do nosso webinário. Eu vou passar a palavra para Maureen Villanueva, que é minha colega querida, e ela vai nos mostrar o painel da plataforma e nos mostrar as ferramentas e ações concretas que podem levar a conversa de hoje adiante. Então, quando você estiver pronta, Maureen. Obrigada, querido Steven. Obrigada também ao Dom Vitilo por compartilhar esses testemunhos de esperança e resiliência, que nos lembram como a esperança pode ser vivida mesmo em circunstâncias difíceis. Nós queremos dar um passo prático com ações concretas, então eu vou mostrar várias sessões da plataforma para vocês. Espero que a minha conexão funcione, mas se não, continuem comigo para tentarmos solucionar os problemas. Cada um de nós pode fazer algo de prático. O nome da plataforma nos lembra que ela não é um lugar para ideias, é claro que elas são bem-vindas, mas é um lugar, um chamado a entrar em ação. E um plano não é só um documento, é uma maneira de estruturar a nossa jornada, transformar processos, aprender e continuar caminhando em direção ao nosso compromisso. Sabemos que muitas paróquias, escolas, congregações e outras já estão fazendo muito pela ecologia integral, especialmente em momentos como o tempo da criação. Mas imaginem se pudéssemos registrar esses esforços num plano claro, documentando o que esperamos alcançar a cada ano. Um plano nos ajuda a manter o foco, crescer ao longo do tempo e conectar nossas ações a algo muito maior. A plataforma de ação Laudato Si nos oferece ferramentas simples e práticas para que cada comunidade, família e instituição possa dar o próximo passo em sua própria jornada. Então, antes de entrar em detalhes, vou fazer uma pergunta rápida para vocês. Que ações a sua comunidade poderia realizar neste tempo da criação? Eu convido vocês todos a escreverem no chat. E a pergunta está no chat também, com a tradução em português. Que ações a sua comunidade poderia realizar neste tempo da criação? Vejo várias ideias excelentes no chat, culinária vegana, não usar plásticos descartáveis, continuar plantando, cuidar das nossas árvores. Uau! Tanta criatividade, tanta energia. E acho que a maior parte dessas ações já foram feitas, não? Nas comunidades de vocês. Agora, vamos visitar a plataforma de ação Laudato Si e conferir algumas ações sugeridas que conseguimos achar lá. Eu estou aqui fazendo o login na minha conta e aqui na minha seção de ação, podemos ver uma lista dos objetivos Laudato Si. Vamos ver
Espiritualidade ecológica. Vemos quanta coisa nós podemos encontrar aqui. Nós podemos rezar publicamente durante o tempo da criação, ou desenvolver uma prática espiritual do tempo da criação para observar a cada ano. Também a sugestão de publicar declarações anuais de apoio ao tempo da criação. Este ano, temos novos templates de planejamento e reflexão que facilitam o processo, deixando mais simples e concreto. Já falamos sobre muitas ideias criativas, os nossos modelos são projetados para colocá-las de uma maneira estruturada. Vamos agora à sessão Minha Reflexão e Planos. Minhas reflexões e planos. Você pode fazer o download do modelo, baixar o modelo, coloque aqui o baixar modelo, o download, e você pode verificar qual é o nosso modelo. Por exemplo, para reflexões e planos. É neste aqui, para um plano, pode vir no formato de um documento. É um documento sugerido apenas para que vocês usem assim como quiserem, mas também pode ser uma folha de atividades. Por exemplo, para cada objetivo Laudato Si, você pode colocar as ações que você está pensando em realizar para aquele objetivo. E você também pode revisar os seus planos e os planos e reflexões de outras pessoas numa biblioteca. Bom, agora eu gostaria de fazer outra pergunta para vocês. Qual você acha que são os elementos mais importantes que um plano deve incluir? E também convido vocês a escrever isso como resposta no chat. Quais são os elementos mais importantes que um plano deve incluir? Mensuração de objetivos, comunicação clara, dados, resultados, datas, ações atingíveis, um bom equilíbrio entre oração e ação. Exatamente. E é aqui que vocês são convidados a usar nossos templates, nossos modelos. Podemos começar definindo ações e objetivos. Você não precisa começar do zero, porque tem uma lista de ações sugeridas para você se inspirar, essa que eu compartilhei com vocês. Mas você também pode incluir algumas que não estão sugeridas aqui. Também é relevante escolher uma pessoa responsável, uma área responsável. Quem é que vai coordenar a ação e com quem eles devem se conectar? Com relação à data, identifique épocas do ano que são relevantes para a sua comunidade, como a data de um santo, o tempo da criação, Semana Laudato Si, algumas ações relacionadas ao ano litúrgico, como Advento, Natal, Semana Santa, Páscoa, Quaresma, ou escolher algumas datas relevantes, como o Dia Mundial da Água ou o Dia da Terra. Com relação a recursos, que recursos são necessários para possibilitar essa ação? E quais são os resultados que esperamos ver? Talvez esperemos que 3 grupos da nossa paróquia estejam presentes num determinado evento. Quais são os resultados? E uma vez que aquela ação foi colocada em prática, seria interessante ver os resultados que vocês atingiram.
E ao fazer isso, examine o que é relevante para você ou sua comunidade. E como isso se trata da ecologia integral, vocês podem pensar em uma ação para cada objetivo Laudato Si. A intenção é que nós os consideremos úteis. Tem uma outra parte para fazer o upload do seu plano. O seu plano não continua sendo um documento, mas uma vez você fazendo o upload dos seus planos, eles ficam visíveis para muitas pessoas no mundo. Então, estamos compartilhando vários planos que os participantes estão incluindo aqui. Você pode separá-los por setor, por idioma. Uma vez que o seu plano esteja disponível, comece a usá-lo, comece a implementar as ações. E depois, também compartilhe conosco os resultados. Por exemplo, no final da sua participação, para aquele ano, eu vou mostrar a vocês como vocês podem incluir as ações que vocês já realizaram. Uma vez realizadas, você pode clicar e ver quais foram essas ações. Aqui você também pode ver os passos. No seu painel, você vai receber um certificado. Queremos celebrar e reconhecer as suas conquistas. A cada ano, nós convidamos vocês a fazerem uma retrospectiva, celebrá-la e criar um novo plano Laudato Si para o ano seguinte. Tem muita coisa a fazer, mas nós vamos realizá-las passo a passo. Essa parte da plataforma ajuda você a ver quais os passos que foram dados e aqueles que você ainda não deu. E a cada ano você é convidado a completar todos esses passos. Quando vocês marcarem, o seu certificado vai aparecer aqui no finalzinho. Uma outra pergunta para compartilhar. Para aqueles que ainda não começaram um plano, quais vocês consideram os principais benefícios de ter um plano? E para aqueles que já implementaram um plano, quais conquistas vocês já alcançaram até agora? Estamos lendo as suas respostas no chat. Responsabilidade, nós não nos perdemos, nós ficamos mais resilientes ao seguir o plano, nós podemos caminhar junto com outras pessoas com o mesmo objetivo. Um plano ajuda a manter o foco, a responsabilidade, a resiliência, a direção. São coisas incríveis que vocês estão compartilhando. Muito obrigada. A experiência de vocês é muito inspiradora. Aqueles que já estão nessa jornada e aqueles que vão começá-la agora vão se beneficiar muito com todas essas partilhas. Vários planos Laudato Si já começaram no mundo todo e muitos já. E nós queremos reconhecer vocês hoje como sinais de esperança. As comunidades religiosas estão fazendo a sua parte. Imagine a mudança que estamos construindo juntos. Então, parabéns e bem-vindos a todos os que estão participando, passo a passo. Agora, antes de encerrar a nossa sessão,
Gostaria de convidar vocês a assumirem um compromisso durante esse tempo da criação. Sei que muitos de vocês já começaram, mas vamos continuar compartilhando aqui. No chat, por favor, diga que passo desses você vai dar durante o tempo da criação. Pode ser começar seu plano, completar seu plano, continuar seu plano e concluir as etapas para obter os certificados. Então, alguém marcou a letra A, está começando o plano. Letra C, siga em frente com seu plano, começar o plano, completar o plano. Maravilhoso. Vamos ver todos os compromissos que nós já fizemos. Depois do webinário, eu convido vocês a colocar esses passos em prática, mas hoje, só ao compartilhar os planos aqui, as ideias aqui, vocês já estão inspirando esperança. Eu gostaria de encerrar com uma coisa muito simples, mas relevante, que cada passo conta. O tempo da criação é uma oportunidade de transformar nossa esperança em ações concretas. Quer você tenha iniciado, avançado ou concluído o seu plano, você vai estar ajudando a cuidar da nossa casa comum. Muito obrigada por fazer isso. Agora, vamos abrir um espaço para as perguntas. Quer você tenha apenas começado a sua jornada, ou quer você esteja conosco por anos, nós sabemos que vocês podem ter dúvidas. Então, reservamos um tempo desse evento para responder as perguntas que vocês tiverem. Vocês podem mandar as suas perguntas para a área QIA de perguntas e respostas e eu vou passar a palavra para o Steven. Obrigada, Maureen. Vemos aqui uma pergunta sobre envolver diferentes comunidades. Eu vejo que essa participante é parte de uma comunidade internacional e eles estão perguntando se é melhor se inscrever como uma comunidade internacional ou como diversas comunidades em diferentes lugares. Eu acho que isso é um discernimento que cada um deve fazer. Você pode se inscrever como uma congregação, por exemplo, e continuar em contato com todos os seus grupos separados. Mas se vocês acharem que é melhor para cada um ter uma experiência separada com o site e com a plataforma, então é melhor fazer inscrições individuais para as diferentes partes da comunidade. Temos outra pergunta, que se os planos estão baseados no ano civil, no ano calendário. A plataforma nos convida a ter uma participação anual. Eu acho que ter um planejamento do ano de acordo com o ano litúrgico pode ser um ano muito bom também para cada um dos períodos, dos tempos litúrgicos, que é uma ideia muito boa, mas eu gostaria que vocês soubessem também que a cada ano os nossos planos se renovam. Então, se você está começando em julho, então, e chega dezembro, convidamos vocês a fazer um novo upload do seu plano, porque a plataforma se renova a cada ano. Não significa que você tem que começar do zero, mas fazer o upload do seu plano. Obrigada por esclarecer isso também. Eu vi planos que tinham novas ações que não consideravam o ano anterior e perguntavam: ah, a gente ainda está trabalhando nisso. Ou algumas comunidades diziam: ah, nós terminamos o nosso jardim, nós vamos fazer outra coisa. Então,
verificar a cada ano é uma bom lembrete. Uma coisa que eu gosto muito do chat desse webinário é ver que sempre tem uma pergunta de algum participante perguntando como nós ficamos sabendo o que outros estão fazendo. Eu acho que uma maneira, um lugar excelente para ver isso é a biblioteca de planos. Mas nós também temos um blog, nós temos várias histórias de outros participantes. Também tentamos compartilhar histórias em canais de redes sociais. O Steven faz a comunicação. Você, com esse tópico da comunicação, o que você acha? Olhar para os planos é uma maneira ótima de ver o que as pessoas têm preparado para as suas comunidades. Pensar, essa é uma boa ideia para a minha comunidade. Às vezes tem informações de contato nos planos, as pessoas podem falar umas com as outras. E eu olho para os planos de vez em quando para ver se posso contatar outras pessoas com relação ao ao trabalho delas. Às vezes, algumas pessoas leem um artigo no nosso blog e elas querem conversar com a gente sobre o que leram. Então, eu gosto de mostrar as histórias do blog, porque elas me inspiraram e nós temos feedback de que elas inspiram outras comunidades também. Se alguém quer compartilhar sua história com a plataforma, pode nos mandar um e-mail para info@laudatosiactionplatform.org. Nós podemos fazer uma entrevista e conversar sobre isso. Acho que temos outras perguntas, Maureen, mas tem algumas outras perguntas em que nós não vamos poder, que nós não vamos poder responder aqui, mas poderemos responder através do blog ou de alguma outra maneira. Tem uma pergunta aqui sobre o template. Você mostrou os templates, você nos falou como encontrar os templates no nosso painel? Sim, eu mostrei, mas eu vou mostrar novamente. Quando a gente faz o login, a gente vai para minhas reflexões e planos, e aqui a gente coloca download ou baixar o template, baixar o plano, para reflexão ou para o plano. É uma página que nós podemos usar também para fazer o upload do nosso plano, se precisarmos. Certinho? Eu acho muito relevante você ter mencionado isso, porque aqui você também pode fazer o upload da sua reflexão. Se uma pessoa já compartilhou vários planos, eles devem aparecer aqui. Obrigada, Maureen. Sabemos, eu sei que temos várias outras perguntas, mas precisamos ser pontuais, então vou encerrar a nossa conversa, mas eu lembro a todos que se vocês quiserem entrar em contato conosco, podem escrever em info@laudatosiactionplatform.org. Sei que o que vocês ouviram hoje é que as suas ações e histórias importam. E que a esperança não é abstrata. Dom Vitilo falou sobre os trabalhos que salvaram vidas, como eles, e falando sobre como tantas outras pessoas podem compartilhar esperança conosco. Para nós, no tempo da criação, o que é bom é ver que tudo isso que vocês sugeriram é útil. Cada um desses atos constrói a resiliência e nos lembra de que o futuro é algo que construímos juntos.
Quero agradecer ao Dom Vitino uma vez mais por compartilhar da sua presença e sabedoria conosco. E a você, Maureen, por nos dar as ferramentas práticas e possibilitar esse trabalho. Vocês dois nos mostraram de maneiras muito diferentes como a resiliência é vivida como resistência e esperança. Como mencionou a Maureen, nós convidamos você a dar um passo completo nessa semana. Entre na plataforma, reflita sobre suas ações sugeridas, escolha uma nova ação para começar, comece um plano, continue o seu plano, complete o plano, seja você um indivíduo, família, instituição. O que interessa é que é assim que o movimento vai se encorpando. No chat, nós convidamos você a compartilhar uma ação que esteja realizando. E se você ainda não está inscrito na plataforma de ação Laudato Si, este é um primeiro passo simples, mas poderoso. A inscrição conecta você a uma comunidade global, como vocês viram no chat, oferece ferramentas concretas como as ações sugeridas que a Maureen mostrou e garante que os seus esforços locais façam parte de algo maior e global. Juntos, então, podemos construir mudanças reais para a nossa casa comum. Mais uma coisa para mencionar antes de encerrarmos. Gostaríamos de convidá-los calorosamente para mais um encontro do Tempo da Criação, no dia 26 de setembro, das 3 às 4 da tarde, horário de Roma. A Comissão de Justiça, Paz e Integridade das Uniões Internacionais de Superiores Gerais, o ISG e o USG, vão fazer uma celebração chamada Celebrando as Sementes de Paz e Esperança. Vai ser um momento de compartilhar sabedoria, celebrar a resiliência e nutrir a esperança da comunidade. Esse link para vocês se inscreverem está no chat. Gostaríamos que vocês continuassem carregando as sementes do tempo da criação com vocês. Gostaria de agradecer os intérpretes que nos ajudam a viver a inclusão de que nós falamos. Nesse tempo da criação, nós honramos São Francisco e o cântico que ainda ressoa 800 anos depois. E lembramos a vocês que somos parte da criação. O nosso trabalho não é abstrato, é uma chamada para viver na prática a partir de agora. Que o tempo da criação lhes traga coragem e alegria, que o trabalho das suas mãos, por menor que pareça, se torne parte dessa sinfonia de cuidado de que a igreja e o mundo tanto precisam. Então, até a próxima e Deus abençoe a todos e todas.